Paz do Senhor, querida igreja. Abra comigo a sua Bíblia no livro do 1 Samuel. Eu quero ler convosco no capítulo 27, apenas o verso 1. E lido esta porção da palavra, eu queria pedir aos meus irmãos para não fecharem a Bíblia, porque nós vamos trabalhar o capítulo 30 de 1 Samuel. Amém? 1 Samuel, capítulo 27, verso 1, diz assim: Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Amados irmãos, nesta manhã eu quero trazer um tema à nossa vida. E este sermão tem por tema uma lição de vida, ou uma lição para a nossa vida. Se calhar fica melhor, uma lição para a nossa vida. E aqui vemos um homem, o rei Davi, o ungido por Deus através do profeta Samuel, um homem que diz a Bíblia que era com o coração segundo o coração de Deus, um homem que andava na presença de Deus, um homem que olhava e observava continuamente os mandamentos de Deus. Mas aqui no capítulo 27, verso 1, vemos que que Davi está angustiado e foge de entre as terras de Israel. Ele foge do rei Saul e vai se juntar ao rei dos filisteus, o arqui-inimigo dos israelitas, o inimigo número 1 do povo de Israel. Davi procura refúgio nas terras dos filisteus. E nós vamos ver aqui que existe dramas na nossa vida, fruto das péssimas escolhas e das péssimas atitudes que nós tomamos. Teologicamente falando, a religião cristã, ela não cuida, não trata de corpos, ela trata de almas. Ela faz com que os nossos caráteres se mudem, se modifiquem, se transformam. É por isso que nós vemos pessoas entrarem pela primeira vez na igreja com um aspecto, com uma maneira de falar, uma maneira de agir, e passado pouco tempo, ou mesmo muito tempo, depende, porque o caráter de uma pessoa não se muda de um dia para o outro, nós vemos que essa pessoa já é algo diferente. Você já imaginou quando você entrou na igreja? Você já imaginou o quão miserável nós éramos quando entramos a primeira vez na igreja? Cheios de defeitos. Teoricamente, você não tinha lugar aqui dentro. Isto é um lugar santo. Isto é um lugar de público de Deus. É um lugar onde nós celebramos o culto público ao Deus vivo, ao Deus Criador. Portanto, você não tinha lugar aqui porque você estava cheio de defeitos. Isso é o que os outros dizem. Mas o que a palavra de Deus diz é que Deus transforma corações, Deus transforma caráteres, Deus transforma homens. Mas muitas vezes nas nossas vidas, embora nós andemos na presença de Deus, embora nós observemos a lei de Deus, os mandamentos de Deus, nós tomamos atitudes e escolhas que nos vão prejudicar lá mais à frente. E aqui Davi vemos um homem que foi o maior rei da história bíblica, um homem que Deus falava com ele e Deus dava-lhe todas as vitórias. E vemos um homem enfraquecido pelas sucessivas perseguições do seu próprio rei. Vemos um homem que estava abatido em sua alma pela pressão que certamente os espíritos das trevas estavam provocando, estavam fazendo.
aproveitando-se da oportunidade favorecida pelas muitas tribulações, melhor dizendo, por outras palavras, como Davi estava sofrendo inúmeras tribulações, inúmeras perseguições, ele então foi-se refugiar junto do seu inimigo mais direto, o rei dos filisteus. Só que o rei dos filisteus, ele conhecia bem Davi. E eu não me admiro nada que nesta fuga de Davi estivesse ali um dedo de Deus. Olhe para mim. Muitas das tribulações que nós passamos, muitas das provas que nós passamos, muitas das coisas menos agradáveis que nós passamos, existe um dedo, um toque de Deus. Para quê? Para nos ensinar. Para provocar em nós uma força que normalmente nós não a teríamos. Veja o caso do filho pródigo. Aquele filho só começou a amar o pai verdadeiramente quando ele estava no fundo do poço. Quando ele estava junto aos porcos, desejando comer bolotas. E aí ele disse: levantar-me-ei, irei para o meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti e contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas teu servo. Muitas vezes nós precisamos de passar certos desertos, certas privações, certas provações. Por outro lado, Deus também precisa de saber que tipo de fibra nós temos. Qual é o tipo de fé que eu tenho para com Ele? É a fé quando tudo está bem? Ou é a fé quando as coisas estão apertadas? Você está a me entender? O rei dos filisteus, ele conhecia Davi, ele conhecia a força de Davi. Ele já tinha ouvido falar de Davi, ele já tinha lutado contra Davi e perdido. Os amalequitas, os amorreus e todos aqueles povos, eles conheciam bem quem era Davi. Então o rei disse: sim, vem, eu recebo-te. E dou-te uma cidade chamada Ziclag, e tu habitarás aí com o teu povo, que o Davi fugiu com 600 homens. Mas, enquanto a partida, tu serves-me combatendo ao meu lado, junto com o meu exército. Então Davi começou a combater os outros povos ao lado do povo filisteu, ao lado do rei filisteu. Eu agora queria que você passasse para o capítulo 30. Que aí é que está a história. Aí é que está a lição. Numa das muitas saídas de Davi, está aí no capítulo 29, Davi marcha com Aquis, que era o rei dos filisteus, contra os israelitas. Eles já tinham vencido os amalequitas e agora Davi vai marchar contra o seu próprio povo, contra o seu próprio reino, contra o seu próprio rei. E Davi, como tinha prometido, e Davi era um homem de honra, e isto nos ensina uma lição muito profunda, é que se nós queremos o favor de Deus, nós temos que nos tornar homens honrados, embora as adversidades estejam totalmente desfavoráveis. Você está a entender? Davi ia lutar contra os israelitas, porque ele tinha prometido ao rei Aquis, ao rei dos filisteus: eu e o meu exército está contigo. Só que neste preâmbulo nós estamos aqui vendo o dedo de Deus a trabalhar. Onde é que está aqui o dedo de Deus? Está aqui no verso 4 do capítulo 29. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram aos príncipes dos filisteus: faze voltar este homem e torne ao lugar em que tu pusestes, e não deixa connosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? O que é que aconteceu aqui? Os príncipes dos filisteus disseram ao rei Aquis: rei, manda Davi embora. Nós não queremos Davi nesta luta. Porquê? Porque ele é israelita. E poderá dar-se que em alguma parte da batalha Davi passasse para o lado dos israelitas e começasse a combater os filisteus, e aí eles iam ter certamente uma derrota. E aí o rei chama Davi, verso 6, e disse-lhe: viva o Senhor, que tu és reto,
tu és honrado, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos. Porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até ao dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. O rei pede a Davi, não, tem paciência, volta para trás. Eu não quero o mal-estar no seio do meu exército, eu não quero que os meus príncipes estejam atrapalhados, estejam atemorizados por causa da tua presença. Volta, mas volta em paz, não te preocupes, a gente vai lá e já voltamos. Só que, entretanto, neste período de tempo em que Davi e o rei dos filisteus estão fora daquela zona, existe um povo chamado os Amalequitas que pegaram fogo à cidade de Davi, à cidade de Ziclag, queimaram-na, destruíram-na e levaram com eles todas as mulheres, todos os servos e todas as crianças. Davi sonhou, ou Davi esperou que na cidade de Ziclag teria descanso, mas nada disso aconteceu. Davi não achou de alívio nem segurança em Ziclag, conforme ele havia sonhado, conforme ele havia pensado. E por causa disso, no verso número 6, podemos ler o primeiro verso do capítulo 30, diz assim: E sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Verso 6: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Ai, meu Deus. Você está a ver a força deste homem? Você está a ver a força e o caráter deste homem? Você está a ver a fé deste homem? Ele entrou em depressão na sua alma, no seu espírito. Ele muito se angustiou, diz a Bíblia. E não só a angústia de ver as suas duas esposas, Abigail e a outra esposa. Davi estava sofrendo a mesma coisa que aquele povo estava sofrendo. Davi estava sofrendo as mesmas percas que aquele povo estava sofrendo. Mas, além da sua perca, ele ainda estava enfrentando um verdadeiro motim, porque o seu próprio exército queria apedrejá-lo. Mas diz a Bíblia, Davi se esforçou no Senhor. Davi, ele recobrou a sua fé, ele recobrou a confiança em Deus e recebeu de Deus a força para vencer os amalequitas e tomar de volta tudo o que os seus inimigos haviam furtado. Se lermos no verso 8 do capítulo 30, diz assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Muito bem. Até aqui chegados, você pergunta-me assim: Pastor, mas quais são as principais lições que podemos aprender com este relato bíblico, com esta história? Por é que Deus colocou esta história na Bíblia? Por é que o autor escreve esta história? O que é que ela nos traz de novo para nós? Em primeiro lugar, é que nós não devemos afirmar nunca uma possível ou uma frequente batalha sobre os nossos, vitória sobre os nossos inimigos.
Porque, pense comigo, Davi pensou assim: eu vou para os filisteus e eu assim venço a perseguição de Saul. Davi se enganou completamente. Você e eu, muitas vezes, quando elevados naquela doutrina do tudo posso, e eu declaro, e você é poderoso, e você é forte, nada lhe chega, você caminha sobre as águas, você é um surfista na fé. Com essas teologias é incutido um erro na mente e no coração dos cristãos, que nada me chega. Tudo posso, aquele que fortalece. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Qual é o contexto destas passagens? Existe um contexto que nós temos que perceber. E nós nunca podemos dizer que nós já somos mais vitoriosos que todos os outros. Porque mais tarde ou mais cedo, mais dia, menos dia, poderá dar-se o caso de essa situação se reverter. E depois duas coisas vão acontecer. Ou você se humilha perante a potente mão de Deus e lhe pede auxílio e Ele vai lhe recobrar a sua fé, e aí sim você se levantará. Ou você vai pensar: bom, isto não é para mim, isto já aconteceu, isto é tudo uma fantochada, e vai embora, desiste, abandona. Também não podemos ser tão pessimistas assim, ao ponto de estarmos sempre à espera que o diabo esteja sempre atrás da porta. Por exemplo, nós dizemos muitas vezes: o meu filho vai andando assim, 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 qualquer dia ainda vai acabando de fazer uma coisa ruim. Ou, por exemplo, tanto empenho que eu coloco nesta causa, e qualquer dia o meu destino é o fracasso. Outra frase que eu costumo ouvir é que o mal do mundo é tão grande que eu um dia vou acabar sendo atingido de uma forma fatal. Nós não podemos nem ir para cima, nem ir para baixo. Nós temos que olhar a palavra de Deus como linear e andar ali, sabendo que se formos abaixo, Deus nos ajuda para que retornemos novamente ao nosso ponto inicial. Você está a entender isto? Nós, ao sermos tão pessimistas, estamos a atribuir incapacidade e impotência a Deus para cuidar de nós. Quando nós sabemos pela palavra que é Ele que cuida dos seus filhos, é Ele que está observando a vida dos seus filhos, é Ele que nos dá meios de graça para que nós vivamos uma vida estável, ou minimamente estável. É Ele que nos dá o ar para nós respirarmos, é Ele que nos acorda todas as manhãs, é Ele que nos proporciona o sono, é Ele que nos proporciona a força para trabalhar. Portanto, Ele cuida de nós. Isto é falta de fé, meu amado. E é uma grande desonra ao seu grande nome. Quando Davi foge para o rei Aquis, o que é que ele está dizendo? Deus é impotente para me ajudar, então eu vou fugir. Porque enquanto Davi estava no terreno do israelita, Saul nunca conseguiu lhe fazer mal. Saul começou a levantar e a criar mais força a partir da altura que Davi sai dos terrenos de Israel. A partir da altura que Davi sai da presença de Deus. Você está entendendo isto? É muito importante nós entendermos. Isto é falta de fé. É uma grande desonra ao nome de Deus. Segundo, esta passagem nos ensina hoje que nunca devemos fugir dos nossos problemas. O que é que eu faço, pastor? Enfrente-os. Tente resolver. Problemas foram feitos para serem resolvidos, não foi para fugir deles. Porque nós, ao fugirmos dos problemas, nós vamos aumentar esse problema. E um dia vamos ficar prejudicados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Portanto, é preferível levantar a cabeça, abrir o peito e enfrentar o problema.
Sozinho? Não. Peça ajuda ao Criador. Peça ajuda a Deus. Ele lhe dará sabedoria, Ele lhe dará conhecimento, Ele lhe dará estabilidade emocional e espiritual para que você consiga enfrentar estes problemas. A palavra nos registra no livro todo de Samuel, no 2 Samuel, que é a história do rei Davi, que enquanto Davi estava em Israel, ele encontrava-se em segurança. Deus não permitia que ele fosse entregue às mãos de Saul. Mas pressionado por o ódio e a raiva do seu rei, ele fez o que parecia mais racional, mais lógico. Mas era a sua lógica, era a sua racionalidade e não a vontade de Deus para ele. Quem está a entender, diga amém. Desta forma, em vez de paz, o que é que ele foi encontrar? Dores. Em vez de paz, tranquilidade, ele foi encontrar problemas. Mais problemas do que eu já tinha. Quando nós buscamos a paz, nos retirando dos problemas, procurando nos alienar da realidade, nós vamos enfrentar mais problemas. Amém, igreja? Isto é a religião cristã. Mais nenhuma outra religião ensina isto. Mais nenhuma outra religião ensina a você a enfrentar a sua realidade. Mais nenhuma outra religião ensina a você a enfrentar o seu problema, a sua vida cotidiana. Amém? Correntes de oração, campanhas, essas coisas todas que se produzem, esses rituais, esses misticismos que se fazem nas igrejas evangélicas de hoje, servem para afastar o povo do verdadeiro problema. Enganar, a pessoa vai andando enganada, até que um dia vai acordar. E esse problema vai estar muito maior. Terceiro, a parte mais difícil de quando nós temos que enfrentar o problema é de recobrarmos a força e o ânimo para orarmos a Deus. Quando nós estamos mal, meus amados irmãos, é muito difícil. Porque a nossa lógica, a nossa racionalidade não nos leva para Deus, mas leva-nos para aquilo que nós estamos olhando. E aí nós vamos olhar para a nossa força e não para a força de que Deus nos pode proporcionar para levarmos avante essa nossa batalha. A parte mais difícil é nós recobrarmos, nós nos restituirmos a nós próprios a força e o ânimo para orar a Deus e saber que ao pedir-lhe a Ele nos socorre, Ele nos capacita. Ele nos dá tudo aquilo que é necessário para voltarmos à vida normal, às atividades normais, especialmente às atividades do reino. Quando você está a passar mal, meu amado irmão, você não lê a Bíblia, não venha dizer que não lê. Quando você está a passar mal, você não ora. Você só lamenta, você só murmura, você só chora. Você só diz, Deus me abandonou. E não é verdade isso. A palavra de Deus diz, buscai enquanto podes me achar. Ele é galardoador dos que o buscam. Então, se você pensa que Deus o abandonou, isso é um problema seu. Isso é uma ideia sua, que não corresponde minimamente à verdade. Deus ainda não o abandonou. E Deus não o vai abandonar. Dizemos que é difícil porque o espírito está abatido. Você já viu alguma viatura, algum carro, quando nós damos a chave de ignição, ele pegar sem bateria? Não pega. Sabe porquê? Porque não tem carga, não tem bateria. Há algo que lhe falta para que ele se mova. E a sua carga, a sua bateria é a palavra, é a presença de Deus, é o orar a Deus, é o clamar a Deus. É o encher-se dele, mesmo chorando. Amém, igreja?
Ele quer muito que nós nos levantemos, que nós prossigamos na nossa jornada diária de lutas, tristezas, de alegrias, uma mistura de sentimentos, uns que nos elevam e outros que nos levam ao desânimo. A minha oração esta manhã, meus amados irmãos, é que se você está numa situação dessas, que você confie mais no Deus que você diz que adora. Se você está vivendo uma situação dessas, uma situação de pressão, de instabilidade emocional, de instabilidade física, de instabilidade espiritual, meu amado irmão, pare. Pare. E vá orar. Pare e vá clamar. Deus está eternamente disposto a lhe dar um auxílio. Se nós formos ver a história até ao final do capítulo 30, nós vamos ver a vitória que Deus deu a Davi. Ninguém morreu, nem de mulheres, nem de crianças. Nenhum animal foi morto. E Davi ainda foi buscar mais do que aquilo que lhe tinham roubado, porque ele foi vencer os amalequitas e retirou dos amalequitas grande despojo. O que é que isto me ensina? Que eu, se tiver a coragem de recobrar a minha fé perante Deus, eu vou ter mais que aquilo que eu perdi. Amém? Eu vou ter mais, porque Ele diz que, a palavra dele nos diz que Ele nos dá muito acima daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós necessitamos. Quando? Quando eu confio. Quando? Quando eu tenho fé. Quando? Quando eu tenho esperança. Quando eu tenho a coragem de chegar a Ele. Quando eu tenho a coragem de me esquecer da minha própria força, da minha própria sabedoria. Quando eu tiver a coragem de confiar eternamente nele, mesmo com a corda na garganta. Não é bom ouvir isto? É necessário, porém, estarmos dispostos a fazer isso. Enquanto não orarmos, enquanto não clamarmos, o abismo está à nossa frente, ele está aumentando. E há uma altura que você vai mesmo dizer agora, é mesmo impossível. Enquanto não orarmos, enquanto não clamarmos, a nossa alma estará afundada em tristezas contínuas, umas atrás das outras, em mágoas e angústias. Ao invés disso, quando você tiver a coragem de clamar, quando você tiver a coragem de orar, Ele nos faz erguer em alegria, em paz e em grande poder. Pastor, como é que você sabe isso? Porque eu já passei. E continuo a passar. E tenho visto o grande poder dele na minha vida, na vida da minha família, na vida de vós. Porque eu não clamo só por mim, eu também clamo por vós. Porque eu sei as tristezas e as angústias que vocês passam. E eu tenho visto o grande poder de Deus na minha e na vossa vida. Estou muito à vontade para dizer estas coisas, porque eu sei que Ele é verdadeiro, Ele é justo e Ele é galardoador dos que o buscam. Se nós orarmos, se nós clamarmos, Deus nos vai ajudar, Deus nos vai levantar, conforme Ele tem prometido em várias porções da sua palavra. Em todo o final de cada história, nós vamos ver o toque de Deus. O dedo de Deus. Só não vemos isso, sabe quando? Quando nós tiramos texto do contexto histórico. Se nós tirarmos texto do contexto histórico, nós nunca vamos ver o agir de Deus. Aprenda a ler um capítulo inteiro e aprenda a entender uma história inteira e você vai ver que no finalzinho da história você vai encontrar o dedo de Deus. Gosto muito de contar aquela história daquele homem que passeava à beira-mar. Aquele homem estava mergulhado num grande abismo, uma grande angústia. E ele ia caminhando à beira-mar, sozinho, ia lamentando a sua vida, ia dizendo: Pai, abandonaste-me. Pai, tu não queres saber de mim.
Pai, tu deixaste-me de consolar. Eu agora ando sozinho carregando os meus fardos. Até que há uma voz que lhe vem ao seu coração e diz: filho, mas tu não estás sozinho. Eu estou caminhando ao teu lado. E o homem para e olha para trás e vê que só existe um grupo de pegadas na areia. Ele diz: Senhor, se tu estás ao meu lado, onde estás tu que eu não te vejo? Eu só vejo o meu caminho, só vejo as minhas pegadas. E novamente a voz vem ao seu coração e diz: mas essas não são as tuas pegadas, porque eu estou-te carregando ao meu colo. Amém? Lembre-se, amado irmão, por maior que seja a angústia, por maior que seja a tristeza, por maior que seja a situação que você esteja passando, Deus te quer carregar ao seu colo. Salmo 50:15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia e eu te carregarei, e eu te levarei nos meus braços, e eu te guardarei com as minhas asas, como a galinha guarda os seus pintinhos. É isso que Deus quer nesta manhã dizer ao seu coração. Tenha a coragem, meu irmão. Tenha a coragem de voltar atrás. Você errou. Muitas vezes o seu erro está nos planos de Deus para que Deus o leve a perceber que Ele está lá, presente na sua vida. Só você não vê. Só você não acha, mas Ele está lá. Existe um toque de Deus na sua vida, em todos os dias da sua vida. Existe um toque de Deus. Esse toque, essa percepção do toque, tanto pode levar a uma queda fatal, como pode levar a uma alegria, meio a uma grande alegria. A minha oração esta manhã é que você tenha percebido mesmo isto e que você dê um rumo à sua vida. Pare, meu amado irmão, pare. Vá para casa, vá orar, vá passear na praia, na areia da praia, vá clamar. Pode ser que um dia lhe aconteça aquilo que aconteceu a este homem. Pode ser que um dia você perceba que não são os seus passos, mas são os passos de Deus, porque você vai aninhadinho no colo de Deus. Eu não quero trabalhar a sua mente, eu não quero massagear o seu ego, mas eu quero fazer passar a história deste rei Davi, a história desta cidade de Ziclag, a história do povo que acompanhava Davi, para que você perceba que não é só você que está sofrendo, não é só você que está passando necessidades, não é só você que está sendo atribulado, mas você pode ser um também que saia vencedor dessa história mais tortuosa. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Pai Santo, Deus Eterno, Deus Criador de todas as coisas, eu te glorifico, Senhor, esta manhã. Eu te presto, Senhor, honras e glórias ao teu nome, à tua santidade, à tua bondade, porque só tu és digno, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pelas tuas palavras no nosso coração. Muitos de nós estávamos carentes de ouvir isto. Muitos de nós precisávamos, Senhor, de compreender o quão grande tu és e o tamanho do teu amor e da tua preocupação com os teus filhos e com o teu povo. Nos ajuda, Senhor, nós te clamamos, nos ajuda a recobrarmos a nossa fé, a elevarmos, Senhor, os nossos olhos a Ti, para que consigamos compreender o quão grande é o Teu poder, o quão grande é a Tua preocupação, Senhor. Ó Pai, aplaca, Senhor, a tristeza e a angústia no coração dos Teus filhos, destes meus irmãos aqui presentes. Senhor, renova a sua fé, renova a sua esperança. E se possível, Pai, se estiver debaixo dos Teus planos, alivia, Senhor, as suas cargas. Em Teu nome, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo diz comigo, amém.